Bora fazer um vídeo do setor bancário. Vamos falar do balanço de 2025 e o mais importante, quais são as perspectivas desse setor para 2026. Vamos falar dos quatro grandes bancos, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Santander, como foram os seus resultados e perspectivas para 2026. Quero falar que um dos bancos ainda é um problema e no final do vídeo quero falar qual deles ainda vale o investimento e um deles eu ainda estou muito de olho, então bora pro vídeo. Antes de mais nada, mostrando um pouco desse relatório do BTG Pactual, em que eles apostam no crescimento de lucros para 2026, em que o setor bancário seria o mais beneficiado com isso, com um crescimento nos lucros, em geral, na casa dos 15,7 bi. E eles destacam que a maior parte desse crescimento de lucros para 2026 viria do Banco do Brasil. E quando a gente olha desde o início de 2026, todos os bancos subiram, Santander 2%, Bradesco 15%, Banco do Brasil uma alta de 17%, enquanto o Banco Itaú subiu cerca de 22%. Porém, percebam o que eu sempre falo, não olhe apenas uma foto, mas o filme todo, porque quando a gente pega o gráfico de forma anualizada, o Santander, que havia uma subida de apenas 2%, teve uma alta de 34%, enquanto o Banco do Brasil, que havia tido uma alta de 17% em 2026, olhando o último ano, teve uma queda de 7%, enquanto o Itaú teve uma alta de 59% e o Banco Bradesco foi o que mais subiu, uma alta de 67%. E para a gente iniciar, gostaria de falar dos destaques do Banco Itaú. Percebam que de 2021 o ROI do Banco Itaú saiu de 19%, o que já é um ROI muito elevado, para atualmente na casa dos 23,4%. O índice de eficiência saiu de 44% e desceu para 38,8%. Lembrando que o índice de eficiência, quanto menor, melhor, porque ele relaciona as despesas dividido pelas receitas, basicamente é essa forma, e o resultado recorrente, o lucro líquido saiu de 26,9 bi e em cerca de 4 a 5 anos subiu para 46,8 bilhões. E sobre dividendos, o Banco Itaú distribuiu 105 bilhões, o que foi um payout de 57,9%. Outros detalhes que eu gostaria de destacar é que o próprio Itaú destaca a sua cultura de gestão de riscos e disciplina na alocação de capital, visto que nos últimos anos os bancos vêm sofrendo com algumas inadimplências. Atualmente é o Banco do Brasil, há uns 3 anos atrás foi o Bradesco e o Santander, enquanto o Itaú tem uma cultura de gestão de riscos muito eficiente e acaba tendo uma alocação de capital muito boa, consequentemente a sua inadimplência continua muito tranquila. E tem muitos investidores que falam que o Itaú sempre encontra-se caro, nunca tem uma chance boa para poder investir. Porém, percebam que olhando os últimos 10 anos, o indicador de PL do Banco Itaú desceu abaixo de 9 vezes em cerca de 4 oportunidades. E se você tivesse comprado o Itaú em meados da pandemia, você teria tido um retorno anual na casa de 27%. Em 2022, chegou a cair por um indicador de PL de 7 vezes. E se você tivesse comprado o Banco Itaú naquela época, teria tido um retorno de 32% ano contra ano. E no início de 2025, o Banco Itaú deu bobeira e nesse período ele subiu cerca de 84%, contando com dividendos. Outro ponto que eu gostaria de destacar mais uma vez, já falei no primeiro slide, olhando o endividamento acima de 90 dias, em dezembro de 2024 era de 2% da carteira e atualmente encontra-se em 1,9%, enquanto o Banco do Brasil subiu para mais de 6%, o Banco Itaú continua com um ótimo controle de riscos nesse quesito. Então não é à toa que a cotação não para de subir e o mercado continua apostando no Banco Itaú. E até nas projeções para 2026, a gente vê que o Banco Itaú ainda é uma potência e ainda deve continuar crescendo para o próximo ano, mesmo tendo uma ótima alta em 2025. Então, a carteira de crédito do Banco Itaú deve crescer entre 5,5% a 9%, e em 2025 subiu 6%, ou seja, o Banco Itaú está prevendo crescer em 2026 a sua carteira mais do que cresceu em 2025. A margem financeira com clientes cresceu em 2025 em 12,1% e o Banco Itaú está prevendo crescer entre 5% a 9%, estão sendo mais conservadores.
A margem com o mercado, o Itaú cresceu em 2025 em 3,3 bi e eles estão prevendo crescer de 2,5 a 5,5 bilhões, então deve ficar praticamente em linha. E o custo de crédito, que foi de 36 bilhões em 2025, eles estão prevendo uma piora nesse quesito, entre 38 a 43 bilhões. Então esse é um banco que ano contra ano, apesar do mercado sempre colocar uma boa expectativa no Banco Itaú, o banco consegue surpreender de uma forma ainda mais positiva. Passando para o segundo banco, Banco Bradesco, que teve um lucro líquido em 2025 de 24,7 bilhões, e o destaque fica para a variação entre 2025 versus 2024, uma alta de 26,1%, e o ROI cresceu para 15,2%, o que foi uma alta ano contra ano de 2,5%. E isso veio muito da disciplina de capital do Banco Bradesco, porque percebam que em meados de 2022, o Banco Bradesco chegou a ter um ROI de 4,1%, principalmente por causa da inadimplência pessoa física. O banco se reestruturou, se reorganizou e hoje encontra-se com um ROI acima do seu custo de capital, na casa dos 15%. E conforme havia falado, o Banco Itaú mantém um ROI na casa de 20%, deve fazer uns 15 anos, e outros bancos, assim como o Bradesco, hora ou outra dá um susto, assim como ocorreu na pandemia, em meados de 2022. Então é justamente por isso que normalmente o Banco Itaú é cotado por um indicador de preço sobre lucro mais elevado. E esse indicador de ROI que vem se elevando, consequentemente acaba linkando na cotação, porque percebam que no último ano o Banco Bradesco saiu da casa de uns R$ 11 e subiu para R$ 18, uma alta de cerca de 62%. E para quem conhece o canal, sabe que eu fiz alguns aportes no Banco Bradesco na casa dos R$ 11. E olhando para 2026, esse foi um ponto que desagradou um pouco o mercado, porque aparentemente o Bradesco foi um pouco conservador nas suas premissas. Então, olhando a carteira de crédito, em 2025 cresceu em 11%, porém para 2026 eles estão esperando crescer entre 8,5% a 10,5%. A margem financeira líquida, que é basicamente a margem financeira menos as despesas de provisão para devedores duvidosos, em 2025 foi de 40 bi e eles esperam crescer entre 42 e 48 bilhões. A receita de prestação de serviços foi de 8,9%, que foi o teto da projeção de 2025, porém eles esperam crescer um pouco menos, entre 3% a 5%. As despesas operacionais devem crescer entre 6% a 8%, um pouco abaixo do crescimento de 2025, e o resultado das operações de seguro, previdência e capitalização cresceram em 16,1%, muito acima do teto de 2025, que foi de 13%, e para 2026 eles não esperam um crescimento tão alto assim. E eu já venho falando há algum tempo que o braço de seguros do Bradesco realmente consegue gerar muito valor para o banco, porque apenas o braço de seguros teve um lucro líquido na casa dos 10 bilhões, e só para se ter ideia, a BB Seguridade lucrou cerca de 9 bilhões em 2025 e a Caixa Seguridade lucrou cerca de 4,4 bilhões. Então, se o Bradesco Seguros fosse uma empresa à parte e tivesse um PL de 10, teria um valor de mercado na casa dos 101 bilhões, e hoje o valor de mercado do Bradesco inteiro é de 192 bi, ou seja, 52% do valor de mercado do Bradesco na Bolsa de Valores é praticamente referente a Bradesco Seguros. Terceiro banco que tem um vídeo exclusivo para ele aqui no canal, Banco do Brasil, que teve um lucro em 2025 de 20,7 bilhões, porém muita cautela que eu expliquei no vídeo do Banco do Brasil, que no quarto tri de 2025, que houve um lucro na casa dos 5,7 bilhões, houveram alguns não recorrentes, principalmente referentes a alguns impostos que o Banco do Brasil deixou de pagar, e se não fosse esse não recorrente, ele teria lucrado na casa dos 4 bilhões. Então, o lucro para 2025 teria sido na ordem dos 19 bilhões. E o ROI do Banco do Brasil em 2025 ficou na casa dos 11%. Outro ponto que vem machucando muito o Banco do Brasil é realmente a inadimplência, que saiu do quarto tri de 2024 de 9 bilhões
para cerca de 18 bilhões no quarto tri de 2025, uma alta de 93%, e quando a gente pega as despesas dividido pela carteira total, saiu de 3,8% para 5,3%. E um detalhe, a maior parte da provisão hoje vem do setor de agronegócio, que é cerca de 56% dos 19 bilhões provisionados. E no comparativo de 2024 versus 2025, o custo de crédito cresceu em cerca de 73%. E o Banco do Brasil também foi conservador nas suas premissas. Para 2026, a carteira de crédito deve crescer entre 0,5% e 4,5%. E eu acho esse ponto positivo, que o Banco do Brasil não precisa de crescer tanto assim a sua carteira de crédito, desde que cresça de uma forma sustentável. Ou seja, o Banco do Brasil tem que saber para quem está emprestando. E o próprio banco destaca que para 2026 pode haver um decréscimo na carteira de crédito do agronegócio, justamente porque o Banco do Brasil aparentemente tem aprendido com os erros e está sendo mais diligente na hora de emprestar o seu capital. A margem financeira deve crescer entre 4% a 8%, porém o custo de crédito ainda encontra-se bem elevado, na casa dos 53 a 58 bilhões. A carteira de crédito do Banco do Brasil é um pouco mais baixa do que do Banco Itaú, e o Banco Itaú espera ter um custo de crédito na ordem dos 38 bi, enquanto o Banco do Brasil espera um custo de crédito entre 53 e 58 bilhões. Então, o custo de crédito do Banco do Brasil ainda encontra-se extremamente elevado, e o lucro líquido ajustado para 2026 deve ficar entre 22 e 26 bilhões. E com essas projeções, a gente já consegue saber quais serão os dividendos do Banco do Brasil para 2026, segundo o próprio banco. Então, se o banco atingir o piso de 22 bilhões, teria um dividendo na casa de 4,5%, líquido ficaria de 3,8%. Se atingir a média de 24 bilhões de lucro líquido, o dividend yield líquido seria de 4%. E se atingir o teto de 26 bi, o dividend yield líquido seria de 4,5%. Então, o Banco do Brasil hoje, para quem está buscando proventos, talvez não seria a melhor opção, visto que o dividendo ainda encontra-se um pouco baixo. E nessa tabela eu coloco o motivo do porquê que eu acho que hoje o Banco do Brasil ainda não é oportunidade. Percebam que no início de 2025 a cotação era de R$ 23,00 e no final de 2025 a cotação ficou de R$ 21,92, o que foi uma queda de apenas 4,7%. Porém, percebam que a projeção de lucros no início do ano era de 40 bilhões. E o lucro líquido realizado em 2025 pelo Banco do Brasil foi de 20,7 bi, ou seja, o lucro caiu em 48%, o indicador de preço sobre valor patrimonial encontra-se praticamente igual, os dividendos caíram na ordem dos 58% e o ROI também caiu uns 47%. Então é por isso que, apesar da cotação, hoje eu não acho que seja uma barganha o Banco do Brasil, não acredito que esteja em preços muito atrativos. E para finalizar, falando do Banco Santander, que teve um lucro líquido em 2025 de 15,6 bilhões, uma alta expressiva de 12,6% ano contra ano, e o ROI do Banco Santander ficou de 17,6%. E conforme os resultados do Santander vêm melhorando, eles sempre ficam ventilando aquela ideia do Santander fazer um OPA, fazer um fechamento de capital, visto que hoje não possui tantas ações assim em circulação. Então, o seu controlador que encontra-se na Espanha poderia ter a oportunidade de comprar o banco em bons preços. E mais um banco que vem sofrendo com a inadimplência é o Santander. Quando a gente pega o resultado de provisão para devedores duvidosos, saiu de 3,7% para 3,76%, porém a inadimplência total saiu de 3,2% para 3,7%, puxado tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica. Então esse é um asterisco que o mercado vem colocando no Santander referente à sua inadimplência. E agora, fazendo um comparativo, olhando desde 2010, a cotação de todos os 4 bancos, todos conseguiram bater o Ibovespa no período, que subiu 200%, Santander 321, Banco Bradesco 348, Banco do Brasil 357 e o Banco Itaú subiu impressionante 776%. E um detalhe interessante, desde o início de 2025, percebam na linha em azul claro e na linha em azul escuro que o Banco do Brasil e o Banco Itaú encontravam-se praticamente lado a lado no quesito rentabilidade,
E após a inadimplência do agronegócio, o Banco do Brasil não conseguiu deslanchar, enquanto o Banco Itaú subiu uns 80% em 2025. Então essa linha se despregou, o Banco do Brasil não teve uma rentabilidade tão boa, enquanto o Itaú continuou subindo. E fazendo um comparativo no site da Oceans, eles colocam o Banco Bradesco hoje na melhor posição para quem quer fazer novos aportes, seguido por Itaú, Santander, e o Banco do Brasil hoje encontra-se na quarta posição. Olhando pelo indicador de preço sobre lucro, o Bradesco seria o mais barato nesse quesito. Porém, para 2026, a expectativa é que o Banco do Brasil tenha um PL na casa de 6, o que seria melhor entre seus pares. Preço sobre valor patrimonial, o Banco do Brasil encontra-se melhor, mas isso normalmente ocorre porque o investidor normalmente deixa um desconto, principalmente porque o Banco do Brasil é uma estatal. Olhando a margem líquida, o Banco Itaú seria o melhor entre seus pares, com 13%. O ROI do Banco Itaú de 22%, que seria o melhor entre seus pares. O dividend yield de 10,7%, porém esse foi um não recorrente do Banco Itaú, que deve pagar para 2026 na casa de 7% de dividendos, bem próximo do Bradesco e do Santander. Apenas o Banco do Brasil que deve continuar com dividendo na casa dos 4%. E quando a gente olha o crescimento das receitas nos últimos 5 anos, o Bradesco fica em primeiro lugar. E hoje, olhando pela minha planilha, projeto com lucro de 2026, um PL do Banco do Brasil em 6%, do Bradesco em 7, do Santander em 7,8 e do Banco Itaú em 10,4. E olhando por esse quesito, o Banco Bradesco seria o mais barato, porque normalmente tem um PL na casa de 8,6, então ainda haveria um espaço de 18% de subida para poder chegar às suas médias. E o Banco Bradesco deve ter o maior dividendo na casa dos 7,8%. E se você quiser ter acesso a essa planilha e diversos outros indicadores, vira membro aqui do canal, porque além dessa planilha, eu ofereço outras 3 planilhas de estudos e controle financeiro, resumo semanal em PDF para quem não teve tempo de ver os vídeos, e-books da série O Valor por Trás do Ticker e os meus aportes semanais. E se você gostou desse vídeo, curte aqui, me ajuda muito. Comenta se você está investindo em algum desses bancos ou se você acredita que o bonde já passou. Comenta aqui embaixo que o YouTube acaba recomendando para outras pessoas e isso acaba engrandecendo ainda mais o canal. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.